Bem, povo abençoado, eu sei que agora é por volta de 1h03 no horário da África Oriental. Esta é uma quarta-feira muito especial. Provavelmente você está no seu lugar de trabalho, tendo a tua hora do almoço, ou talvez você pertença a outras denominações. Eu quero que vocês saibam que aqui nós estamos falando a respeito da glorificação, que é o objetivo principal de toda cristão. Então, cada igreja deveria estar focando na glorificação, porque esta é a entrada final de vocês como crente cristão, crente no reino de Deus Todo-Poderoso. Então, neste ponto, é muito importante que eu possa alcançar vocês com esta poderosa mensagem do Senhor. O Senhor falou comigo por uma tremenda visão e voz em 18 de outubro do ano de 2021. E naquela conversa, eu tinha acabado de terminar de pregar no livro de 1 João 3, versículo 2, que essencialmente anuncia e enfatiza a mais importante glorificação, a glória prometida que o Senhor prometeu para aqueles que são fiéis a Ele como crente cristão e como igreja. Então, é por isso que nesta hora eu quero reiterar novamente que vai ser absolutamente muito importante para todas as pessoas, onde quer que vocês estejam, para entender que a vida que nós vivemos nesta terra é muito temporário. Nós já falamos muito, nós já estendemos a conversa da glorificação. E o Senhor veio com ênfases muito importantes que realmente devem ajudar qualquer pessoa, qualquer cristão, qualquer crente para ancorar as suas vidas no reino de Deus que está vindo, porque realmente agora esta é a glória suprema de todo cristão. Depois que tudo tiver sido feito e falado, você possa entrar no eterno e glorioso reino do Deus Todo-Poderoso. É por isso que nesta hora, enquanto você está no seu trabalho, eu vou continuar para te ajudar você a focar. Em 1 João 3:2, como eu disse, isso é o que a Bíblia diz. Filhinhos, ele está falando, amados, ele está falando com a igreja. Agora nós somos filhos de Deus. Ele agora está falando a respeito da adoção na família de Deus. Não é por direito, mas é por privilégio e por eleição, porque Deus agora te elegeu e agora você pode pertencer ao glorioso reino eterno. Isso é muito poderoso, porque se você considerar que Jesus Cristo veio e morreu na cruz por este propósito, para que um dia você possa entrar no glorioso e eterno reino de Deus. Então, estas são coisas muito monumentais que eu estou dizendo aqui. Isso deve tocar profundamente na sua alma e no seu coração como cristão. E ele diz, novamente, versículo 2 de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então ele está falando a respeito da glória vindoura, do reino vindouro, do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, do estado eterno. Ele está dizendo aqui muito claramente que o Deus Todo-Poderoso escondeu tanto. Ele tem sido muito bem sucedido em esconder muito a respeito da eternidade que está vindo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele escondeu muito da eternidade vindoura. Então ele diz, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não apareceu. Mas nós sabemos que quando Jesus aparecer, quando ele se manifestar, mas ele está dizendo uma verdade que o Senhor colocou muito claramente, abertamente, uma verdade que o Senhor estabeleceu muito claramente e abertamente, e ele veio abertamente para revelar para nós que ele não escondeu. Ele diz, mas nós sabemos
que quando Cristo se manifestar novamente, ele está falando da vinda do Messias. Então ele está dizendo que os eventos que ele está descrevendo aqui, o que nós sabemos é que quando Cristo aparecer, nós seremos como ele é, porque então o veremos como ele é. Então, isso é impressionante porque ele está dizendo aqui muito claramente que Cristo está vindo, o Messias está vindo e nós precisamos nos preparar para o retorno dele. Você sabe que o retorno, a vinda do Messias e os anúncios e pronunciamentos feitos na Bíblia é somente para um propósito, é para nos preparar, para que naquele dia, quando a vinda do Messias chegar, nós não seremos pegos desprevenidos, não seremos pegos, não seremos achados despreparados. E é por isso que está escrito na Bíblia, vez após vez, a respeito da vinda do Messias. Toda a Escritura é um grande convite para o reino de Deus. E este momento da entrada no reino de Deus é a vinda do Messias. E é por isso que isso é muito sério aqui, porque ele diz que talvez não saibamos muito, há tanto que o Senhor escondeu da humanidade a respeito daquilo, de como você será, como será o teu estado eterno. Mas nós sabemos que quando Cristo se manifestar, nós seremos como Ele. Então ele está falando a respeito de Cristo e você, que o seu corpo será igual ao corpo dele. O corpo a glorificação do seu corpo, é disso que ele está falando. Porque nós sabemos que agora Jesus Cristo está glorificado, que a vida da ressurreição que ele recebeu é o corpo glorificado. É por isso que nós chamamos de a gloriosa ressurreição de Cristo. É isso que nós temos examinado, vocês que talvez estejam sintonizados pela primeira vez nos seus escritórios. Nós vimos que este é o grande chamado do Senhor. O Senhor está chamando e anunciando para esta geração, para que eles possam saber que ele tem promessas tão grandes e tão expressivas. E este tipo de promessa é tão grande, porque o próprio Senhor, nesta promessa, ele está dizendo que ele vai te glorificar. O próprio Senhor está dizendo que ele vai glorificar a igreja. Em outras palavras, ele está dizendo que ele prometeu para vocês glória. Ele prometeu glorificação para vocês. E o Senhor está usando isto nesta hora para fazer absolutamente, abundantemente muito claro que agora este tipo de promessa deve ser capaz de minimizar, em outras palavras, diminuir a vida que você vive nesta terra. Deixa-me colocar melhor. Deve ser capaz de fazer com que você repriorize a sua vida nesta terra, a sua vida nesta terra, para ter certeza que agora, qualquer que seja o calibre da vida que você viva nesta terra, tudo agora é ajustado para a vinda do Messias. Tudo é ajustado para que você possa finalmente viver esta vida que Deus deu para você agora e usá-la para entrar e ter certeza que você consiga entrar no glorioso reino de Deus. Talvez você seja um agricultor talvez você seja um funcionário de uma loja, você tenha um quiosque, você venda coisas na rua, ou você tem um restaurante, ou você é um professor na escola secundária, ou na universidade, um preletor, ou você seja no hospital, um médico, um arquiteto, um bancário, ou você é apenas alguém que varre as ruas, ou talvez você seja um técnico e você está lá agora sintonizado, me ouvindo. Qualquer que seja o calibre da vida que Deus deu para vocês, talvez você seja um rei. Talvez esta mensagem está chegando até você como um emir, um rei.
um príncipe coroado, quem quer que você seja, qualquer que seja a sua vida, ele está dizendo que esta vida agora tem que ser usada à luz desta mega promessa. Você agora tem que ajustar a sua vida para ter certeza de que a sua vida alcance um propósito, que esta vida te conduz para o eterno reino de Deus. Então, para que você não esteja na situação e você vive a sua vida, para que não aconteça a situação de você viver a sua vida nesta terra e finalmente você fale em entrar no reino de Deus. Nós já vimos por nós mesmos nesta geração a profecia que eu dei em 1º de dezembro de 2015, a profecia da vinda de uma grande enfermidade que virá da Ásia, que vai sacudir a terra inteira, o coronavírus. Você vê como que esta profecia devastou a terra. E vocês veem agora como que a vida nesta terra, na verdade, é temporária. É temporária, muito temporária. A vida nesta terra vai ser muito curta. Então, nós devemos viver, não há uma causa maior para vivermos, a não ser para a vida eterna que Deus colocou aqui. Então, nós vemos que Deus, na sua generosidade, Ele realmente colocou esta promessa abertamente. Ele disse, vocês serão como eles, nós seremos como ele. Então nós nos pareceremos com ele, seremos semelhantes a ele, porque então o veremos como ele é. É isso que a Bíblia fala quando ele diz que quando o Senhor aparecer, nós também seremos manifestados juntamente com ele em glória. Nós seremos manifestados em glória com Ele. Então isso é muito sério, absolutamente muito sério, o que o Senhor está colocando diante desta geração. E então, em vista da dilapidação e da frustração que esta vida encontrou, quer dizer que a humanidade encontrou nesta vida. Então você vê que esta é uma causa nobre, é uma promessa nobre. Então isto é a sublime e maravilhosa promessa de Deus colocada para vocês. Então é por isso que hoje, em Filipenses, se olharmos em Filipenses novamente, nascido de novo na sua igreja, talvez nunca ninguém te ensinou isto, mas aqui, agora você tem isto. Você pode entrar nesta conversa e também se preparar para o glorioso e eterno reino de Deus. Porque lembre-se que Jesus morreu na cruz para que todos os homens entrem no céu. Então isso implica ele diz que esse modernismo na igreja corrompeu a vida e Então, algumas vezes, há uma grande confusão. Qual é a vantagem, então, se os cristãos também estão vivendo como os não cristãos? Então, o evangelho foi corrompido. Então, se você olhar em Filipenses 3, 21, ele diz, mas a nossa pátria está no céu. Essa é a garantia, Filipenses 3, 20. É como se alguém fica diante de você e diz, você pode imaginar que você vai preencher um requisito para ser cidadão canadense, você está sentado lá e você então preenche aquele formulário. Você está na sala de espera, muita gente está lá naquele dia, e então você está planejando a sua cidadania ou a cidadania australiana, queniana, canadense. Você quer ir e viver naquele país. Então, você tem que ser admitido. Então, você entra naquela sala de espera, você simplesmente entra no portão e senta naquela sala de espera. Você faz um esforço de ter vindo de casa e sentar lá, talvez tenha 100 pessoas. Então, o oficial da imigração sai e fica na tua frente e diz,
Agora eu quero anunciar para vocês hoje, povo abençoado que estão aqui, que a sua cidadania agora é no Canadá. Agora todos vocês já têm a sua cidadania nos Estados Unidos ou qualquer que seja o país. Normalmente, essa é a graça estranha que o Senhor está apresentando aqui. Ele está dizendo que até mesmo antes de você requisitar, de você requerer, o mero fato de você ter recebido Jesus, antes de você começar a sua jornada e entrar, há requisitos. Já o mero fato de que você entrou naquela sala de espera, você veio de casa e entrou naquele portão. Ele diz, então, o oficial da imigração diz, eu quero que você tenha certeza agora que todos vocês que estão aqui, a sua cidadania agora é no Canadá, agora você é canadense, americano, queniano, australiano, o que quer que seja, você agora é um cidadão americano, você é um cidadão australiano, queniano. Antes mesmo de você pedir, eles vêm e te avisam, é disso que ele está falando aqui. Mas a nossa pátria está nos céus, e ele está anunciando para pessoas que ainda estão na terra. O mero fato de que você recebeu Jesus, ele diz, o teu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. O seu nome já está escrito dentro do céu. Por quê? Porque você aceitou Jesus. Então, muitas pessoas vão falhar em entrar no céu por causa da sua... Não é porque Deus não fez por eles ou Deus não fez para eles. Não, ele diz muito claramente aqui que muitos, portanto, vão falhar de entrar no céu porque o Senhor tem sido muito generoso, muito gracioso para admitir todos, é isso que ele está dizendo aqui. Em outras palavras, você pode dizer que o inferno não foi feito para o homem, mas o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Então o Senhor está dizendo aqui que todos vocês, era para vocês serem cidadãos no céu. Então você pode ler o versículo 20 de Filipenses 3. Ele diz, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também ansiosamente aguardamos o nosso Salvador. Novamente ele fala da vinda do Messias, que o dia final na sua admissão naquele reino chama-se o dia glorioso da vinda do Messias. É por isso que a glorificação se torna muito central. Torna-se aquele último passo, torna-se o alvo supremo da salvação de Deus para a humanidade. Então, a glorificação é muito importante porque ele diz, é a sua entrada final no glorioso reino de Deus. E ele está dizendo, antes que você faça qualquer coisa, só por receber a Cristo, o seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Somente mais tarde você vai saber o que isto significa. Que este livro é a lista, é o livro que contém a longa lista dos cidadãos do reino de Deus. Em outras palavras, o céu é o lar dos justos, a Nova Jerusalém é o lar dos justos. Então esta é a lista dos justos que vão entrar no reino de Deus. Então ele diz, mas a nossa pátria está nos céus, de onde ansiosamente aguardamos o Salvador, significando que se a sua cidadania é do céu, então você deve estar esperando ansiosamente por Cristo, em grande expectativa, em grande ansiedade. Você mal pode esperar. Você está lendo algumas escrituras, então você vê, algumas escrituras chamam isso como dores de parto de uma mulher quando ela está para dar à luz. Você está querendo, você mal pode esperar para aquele dia quando Cristo retornará e então você aparecerá para o reino eterno de Deus. Você mal pode esperar para aquele momento, quando o Messias virá e te admitirá, então acontecerá para sempre aquilo que você quis e para a razão pela qual você se tornou um cristão. Então, se você é um daqueles cuja cidadania está no céu, então ele diz que agora você deve estar vivendo ansiosamente. Você pode imaginar alguém ansiosamente? Você mal pode esperar por aquele dia, com grande expectativa, com grande ansiedade.
significando isso joga fora, joga no lixo a vida nesta terra, te faz pensar, não, aqui é temporário, você está esperando algo maior, esse lugar aqui é temporário. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui. Então você agora tem que unir-se, você tem que se ajustar de acordo com esta escritura. E esta escritura que o Senhor está celebrando naquela visão de 18 de outubro de 2021, quando ele disse, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Em outras palavras, corpos gloriosos como o do Messias. Então, ele está falando da sua cidadania no céu e a preparação requerida, a preparação que você tem que fazer, você tem que estar em grande expectativa, em preparação, deve ansiosamente, aguardando ansiosamente, em grande antecipação, ansiando, desejando, suspirando. Então, versículo 21 de Filipenses 3. Então, no versículo 21, estamos aguardando o Salvador do céu, ele que pelo poder que o capacita de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos de humilhação para ser igual ao seu corpo semelhante. Então, esta essencialmente é a marca registrada desta visitação de 18 de outubro. Então, o Senhor agora vê que o arrebatamento está próximo, ele vem claramente e fala por vós aos seus servos, em outras palavras, diga para eles que sim, é verdade, eu vou fazer, eu estou vindo. Então a essência é, eu estou vindo. O Senhor está dizendo que Ele está vindo. Então isso é muito poderoso, povo abençoado. Mas o mais importante que eu quero enfatizar é corpos gloriosos. Que então nós seremos como o corpo glorioso dele. Então esta transformação, este processo de transformação é o que o Senhor está celebrando aqui. Ele está dizendo que esta é a promessa da glória, que deve fazer com que cada pessoa, não importa o calibre deles, a posição social, todos têm que ansiar pelo reino de Deus, e é por isso que nós temos que fazer com que todos aqui na terra façam. Então a minha pergunta para vocês no trabalho, você seja um advogado, um dentista, um médico, ou você é um homem de negócios, ou você tem uma loja, o que quer que você seja, você está em casa. Minha pergunta para você é, se você realmente sabe que a sua cidadania é o céu, você tem aguardado por essa cidadania com grande expectativa, com grande desejo e ansiedade, com grande expectativa, ansiosamente, desesperadamente, é isso que o Senhor está colocando aqui. Ele está dizendo que quando você está aguardando algo ansiosamente, então você será sério a respeito disso, você não vai querer perder. Você estará aguardando quais são os requisitos necessários que eu preciso alcançar para não perder aquilo que importa tanto para mim, pelo qual eu tenho aguardando tão ansiosamente o reino de Deus. E aqui ele fala de santidade e justiça. Então sempre tenha certeza de que estas coisas tornam-se os implementos da sua salvação e da sua vida, as coisas que te caracterizam e a sua vida, enquanto você espera, aguarda por este dia. Então nós também vimos no livro de Romanos, capítulo 8, nós vimos claramente no livro de Romanos 8, versículos 29 e 30, ele diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que ele predestinou, ele também chamou. Aos que ele chamou, ele também justificou. E aos que ele justificou, ele também glorificou. Então isso é muito poderoso. Esta promessa da glorificação, a promessa da glória, novamente vem aqui, aparece aqui e é muito exaltado. É exaltado muito poderosamente pelo Senhor. E Ele está dizendo que foi a intenção
original e inicial para o seu povo. Todos aqueles que vêm para Jesus, que Ele chamou e aceitaram Jesus, recebem esta glorificação, que é o estágio final da sua redenção. Glorificação é essencialmente o passo final no processo da sua redenção. E isto traz muitas coisas à tona, povo abençoado. Eu sei que hoje você tem esse conceito de cristianismo moderno, você é um cristão moderno, eles dizem, sou moderno. Isso ressalta, isso levanta sérias perguntas. Isto que eu apresentei aqui hoje, o Senhor está dizendo que não há nada parecido com o cristão moderno no céu. Haverá somente o cristão santo, porque a Bíblia diz, faça todo esforço para viver em paz com todos os homens e para ser santo, porque Ele diz, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então Deus vem muito claramente que acima de tudo, o mais importante é que naquele dia você seja encontrado em santidade. Você pode dizer que você está servindo, você está dando as suas ofertas, você está seguindo todas as regras, pagando os teus impostos, mas ele está falando de santidade aqui, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se você pergunta para eles, então a pergunta se torna, o que é santidade? Santidade é ser separado para Deus, separado para fora deste mundo. Então, novamente, você tem que acrescentar isso para a sua definição da igreja. A igreja é eclésia. Significa tirado do mundo para o propósito de Deus. Eclésia. A igreja é separação. E realmente, se você olhar os itens da vida cristã, a separação é o aspecto mais importante da vida cristã. E é onde esta geração falhou, mas novamente ele está apontando glorificação. E ele está dizendo que há justificação e então glorificação. E eles acontecem de tal forma que a glorificação é o estágio final para entrar no reino de Deus. Então, Romanos 8, antes de partirmos, no versículo 18, ele diz, agora, em vista da promessa da glorificação, olha o que ele diz aqui, eu considero que os sofrimentos deste tempo presente, ele está falando agora dos sofrimentos, a perseguição que acontece nesta vida, ele está falando da vida que você vive nesta vida, em santidade, e os ataques, as hostilidades que você sofre devido à sua escolha, esta escolha de ser santo, devido ao fato de você ter escolhido uma vida santa. Então agora, o sofrimento, a rejeição, que este mundo perverso a qual ele te sujeita, é isso que ele está se referindo. Ele está dizendo que os seus sistemas de valores serão diferentes quando você é nascido de novo e santo nesta vida. Ele diz, portanto, devido a isso, você vai atrair hostilidade e rejeição. Então, isso que ele está trazendo à tona aqui. Mas ele diz, em vista da promessa da glorificação, para mim, eu tenho por certo e considero que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada. Novamente, a glória que será revelada em nós e a glorificação que ele prometeu é a glorificação prometida que ele exaltou e colocou na primeira fila. Então, novamente, ele está dizendo que há uma glória que foi prometida. Há uma glória que será revelada em você. Em outras palavras, ele está dizendo que você não pode entrar no estado eterno a não ser que você seja glorificado. E você não pode ser glorificado a não ser que você seja santo. Então, a minha pergunta para você no seu escritório ou no seu trabalho é, você tem considerado estes assuntos tão importantes na sua vida cristã enquanto você está trabalhando, porque agora é a sua hora de almoço, você trabalha neste escritório. Você tem considerado o fato de que algumas vezes, quando você escolhe a santidade e a justiça na sua salvação naquele escritório, você atraiu hostilidade? Você tem considerado que este sofrimento pelo qual você está passando, de forma nenhuma pode ser comparado com a glória eterna que Deus preparou para os seus servos fiéis? Portanto, isso realmente levanta
uma instrução muito importante e um navegador na sua vida hoje, que você tem que sempre reconhecer o fato de que o que quer que está acontecendo com você naquele escritório, talvez pessoas não gostem de falar com vocês, porque você é nascido de novo, eles querem, você não participa das piadas sujas que eles falam, das conversas tipo futebol, álcool, mulheres, homens, você não se adequa na conversa e você sente um tipo de perseguição, há uma guerra fria acontecendo, algumas vezes eles vêm, compartilham coisas com o resto e deixam você de fora. E você diz, mas como é que ela nunca fica sabendo? Então, você sente este tipo de perseguição. Algumas vezes eles estão falando sozinhos, quando você chega perto, todos ficam quietos. Qualquer que seja a perseguição, talvez seja o seu marido está te perseguindo, porque ele não gosta da sua posição de santidade. Mas a Bíblia diz, não se una em julgo desigual. Então, cuidado quando você se casa. Então, cuidado, se você é nascido de novo, case-se com alguém nascido de novo. Mas talvez seja perseguição na sua profissão, na sua carreira, como um contador, algumas vezes exige que você se comprometa. Mas você vê, esta é a natureza da corrupção, do mundo corrupto no qual nós estamos. Talvez você seja um contador e o teu chefe disse, tenha cuidado, não vamos perder este cliente. Eu sei que os números não estão corretos, mas faz os números bater. Mas, por causa da sua fé, você rejeitou isso. Mas você diz, não, para mim isso aqui é entrar em corrupção. Então, não fazer isso. Imediatamente você vai descobrir que você atraiu hostilidade, você já não, as pessoas não gostam de você, e você já começa a ser ameaçado de ser mandado embora num momento difícil da economia. Mas o Senhor está dizendo, não importa a perseguição, ela não pode ser comparado com a glória eterna que você receberá no dia final da glorificação, quando você entrar no céu. Então, essencialmente, ele está dizendo que o dia está vindo, quando você vai receber a recompensa pela sua fidelidade, e a glória de Deus que vai admitir você, vai te introduzir na eternidade de Deus. Então vai ser, naquele dia, todos aqueles que se comprometeram e que puseram pressão em você, eles serão envergonhados, porque eles estarão indo para o céu, e eles irão para o inferno, enquanto você estará entrando no céu na eternidade de paz. Então você vê o que ele está dizendo lá. Ele está dizendo que a promessa da glorificação, a promessa que Deus deu para nós como cristãos que somos santos, justos, arrependidos e tementes a Deus, ele diz que estas promessas devem sobrepujar as circunstâncias que caracterizam a nossa vida difícil nesta terra. Então você vê que Paulo aqui estava certo quando ele disse que ele considerava que esse sofrimento presente não era nada comparado com a eternidade. Ele estava pronto para ser decapitado, ele estava indo, quando ele escreveu isso, ele estava indo para ser decapitado. Então isso ressalta algo muito importante para nós. Então a questão se torna agora glorificação. Então, mesmo que você seja justificado pelas Escrituras, eu achei que eu deveria trazer e enfatizar alguma instrução muito importante para a igreja nesta hora. Por que a glorificação? Quando você olha o livro do Gênesis, capítulo 4, se você abrir lá, Gênesis, capítulo 4, por que glorificação? Então, Gênesis, capítulo 4, se você ler comigo, versículos 9 e 10, ele diz, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Ok, versículo 8. 8 é bom. Vamos começar do 8. Gênesis 4, 8. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo. E enquanto estavam no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Versículo 9, ele diz, Gênesis capítulo 4. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Eu não sei, respondeu ele. Sou eu responsável por meu irmão? Versículo 10, disse o Senhor, o que foi que você fez?
Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Então você vê aqui, se você tivesse lido antes, você pode ver que Abel trouxe o sacrifício correto diante do Senhor, ele adorou bem ao Senhor. E aquele que escolheu não adorar corretamente o Senhor, porque o Senhor nos capacitou a todos a poder adorá-lo corretamente. Mas agora, olha isso. Quando Abel adora corretamente ao Senhor, o Senhor dá uma recomendação, o Senhor o abençoa. Então, quando Caim escolhe não adorar ao Senhor corretamente, em temor, em santidade diante do Senhor, e ele adora relaxadamente, ele rejeita adorar ao Senhor da forma correta, significando você só pode adorar a Jesus através de Cristo. Você só pode adorar a Deus através de Jesus. Caso contrário, você está adorando Quando Caim escolheu não adorar bem ao Senhor, então ele se voltou contra aquele que adora corretamente ao Senhor. Então, por que glorificação? Por que é importante ouvir essa instrução no seu escritório como cristão a respeito da glória prometida? É porque Deus prometeu. Ele prometeu glorificação e eternidade no céu. E o mesmo Deus, na verdade, prometeu juízo, tribulação que está vindo. E é por isso que o Senhor está dizendo muito claramente aqui que a tribulação que está vindo para aqueles que são ingratos ao sacrifício gracioso que Jesus ofereceu, aqueles que lidam com esta graça, com ingratidão, aqueles que escolhem a perversidade em vez da santidade, aqueles que escolhem a injustiça, aqueles que pecam voluntariamente, ele diz, aqueles que escolhem a apostasia, aqueles que voluntariamente escolhem pecado e apostasia. Isto é um desprezo pela graça de Deus em Cristo Jesus, quando ele oferece. Então você nasce de novo, mas escolhe o pecado. Novamente, isso é um chamado ao arrependimento, porque ele diz, qualquer ser humano que escolhe pecado nesta hora, nascido de novo, mas ainda anda no pecado, essa é uma condição que se chama rebelião, você é rebelde contra Deus. Então a mensagem da glorificação é muito central e muito pertinente, e muito chave para você como cristão, para que você possa ancorar a sua vida naquela promessa da glorificação. Por quê? Porque caso contrário, a falha em fazer isto, ele diz, há tribulação vindo. Há juízo vindo. E se você olhar o livro de Mateus, povo abençoado, nesta maravilhosa tarde, então, novamente, esta é a mensagem que eu deveria dar nesta noite no culto. Então, já estou dando aqui, talvez eu não apareça no culto desta noite, porque ele está dizendo o seguinte, e eu sei que está sendo gravado, então pode ser registrado. Então, com muito boa qualidade, você pode tocar no culto desta noite. Mas se você ler em Mateus 13, o livro de Mateus, capítulo 13, quando você chegar lá, nós vamos ler o versículo 21, se vocês puderem. Mateus 13, 21. Este curto tempo que eu tenho com vocês, eu realmente queria dar este pão diário para que vocês fiquem alimentados. Mateus 13, 21, é isso que o Senhor diz. Quando você chegar lá, nós vamos ler juntos. Ele diz, todavia, eles não têm raiz em si mesmos, permanecem somente por pouco tempo. E enquanto quando a tribulação vem por causa da perseguição da palavra, ele logo abandonam. Então ele diz, perseguição está vindo, tribulação está vindo. Se você não pode ficar firme por Jesus nesta hora, se você não pode escolher santidade, eu estou simplesmente usando isso para enfatizar a gravidade da glorificação, a importância da glorificação. Por que a glorificação? E nesta mensagem é tão chave, para que vocês possam usá-la para modular e ajustar a sua vida
para que você possa checar a forma como você vive nesta terra, para ter certeza que você entra no reino de Deus. Deus está chamando uma geração para o seu reino glorioso. É a promessa da glorificação. É muito importante, porque a falha em se preparar agora significa tribulação e inferno. Principalmente neste tempo, agora é tribulação, quando agora o juízo já começou. Então você vê muito claramente aqui que o Senhor está dizendo que aqueles que não ancoram a palavra profundamente no seu coração, versículo 21, mas já que eles não têm raiz em si mesmos, ele está falando dessa geração de conveniência da igreja deste dia presente, o cristão deste dia presente. O cristão deste dia presente, ele está feliz de ouvir grandes novidades de salvação. Ele recebe a salvação de Jesus com prazer. O dom da salvação, que é a graça, a bênção que vem com este dom da graça para o crente, a alegria indescritível, prometida que vem para você, a sua entrada no céu, a celebração da ceia das bodas do Cordeiro, sentado lá recebendo coroas e celebrando diante de Jesus, paz eterna, não mais dor, não enfermidades, não morte, não choro. O crente deste dia presente, ele está sempre desejando e pronto para ouvir este tipo de evangelho. As promessas que a Bíblia dá para os eleitos de Deus, para o povo de Deus. Mas o cristão deste dia presente, por causa desta porosidade, por serem muito rasos na sua vida cristã, como eles recebem a salvação cristã rasa, por causa disto agora, eles esquecem uma coisa, que a salvação que Deus está prometendo e que Deus dá, exige convicção de pecado. Exige que você seja justo, exige santidade, exige temor de Deus, exige temor e tremor, exige renunciar à apostasia, exige renunciar à depravação, vem com responsabilidade de viver uma vida separada, traz o preço da salvação para que você se separe de alguns dos seus amigos, traz separação da corrupção e da decadência. É isso que o cristão de hoje esquece, isso é o quão rasa é a salvação deste dia presente. É por isso que no livro de Mateus 13, 1, ele diz, no 21 ele diz, visto que eles não têm raiz em si mesmos, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles logo a abandonam. Então, é por isso que eles vão adorar o anticristo. E neste tempo eles temem, os meus amigos vão me tirar, se eu me tornar muito santo, meus amigos vão me tirar do grupo do WhatsApp, eles vão me tirar do grupo do LinkedIn, eles vão me tirar do grupo do Facebook deles. E eu vou sofrer solidão, eu vou sofrer a solidão, vou ficar sozinho. Então você vê agora. Isso é muito sério. Ele está dizendo que na sua vida cristã, o Senhor está fazendo essa pergunta hoje na sua hora do almoço. Na sua vida cristã, você realmente se esforçou para checar se a salvação que você recebeu, o evangelho que você recebeu, trouxe convicção de pecado na sua vida? Você realmente checou se a salvação que você recebeu te separou da corrupção? Você realmente tem buscado o preço desta salvação, se separando de alguns dos seus amigos porque eles são pecaminosos, porque eles te jogam no pecado? Você já entendeu a responsabilidade que Jesus colocou para o crente cristão quando ele ressuscitou daquela cruz, quando ele morreu e ressuscitou no corpo glorioso e prometeu que ele está voltando? Você realmente entendeu que a salvação que você tem exige a renúncia da depravação e da apostasia? Você realmente entendeu que a exigência desta salvação que você recebeu é santidade, viver uma vida justa, viver no temor de Deus? E é maravilhoso ser feliz a respeito das maravilhosas notícias da salvação que são gratuitas.
que como essa bênção de Deus, Deus te abençoa, alegria eterna, entrada no céu, celebração, uma ceia, festa, o jantar, a ceia das bodas do Cordeiro, paz eterna, alegria eterna, não mais dor, não mais morte, não mais choro. Isso é maravilhoso ouvir esta parte do Evangelho. Mas é isso que a igreja deste dia presente tem usado e pregado para as pessoas no Evangelho da prosperidade e fez com que eles não desenvolvessem raiz do Evangelho no seu coração. Então, qualquer perseguição que vem nessa área, eles já abandonam Jesus para não perder, para manter o emprego. Eles negam Jesus para manter o casamento. Eles negam Jesus para poder permanecer numa comunidade. Então, o Senhor diz aqui que as raízes da salvação genuína são muito profundas. Elas trazem convicção de pecado, exige justiça, exige santidade, traz temor de Deus, tremor de Deus, presunção, como eu estou fazendo agora, renúncia da apostasia, renúncia da decadência, renúncia da depravação, renúncia dos trabalhos que não são justos, traz responsabilidade para a sua vida. Estas são as raízes profundas da salvação, e quando você tem, não importa o que vem no seu caminho, você vai ficar firme. É por isso que ele diz, eu considero, para mim, eu tenho por certo, que o sofrimento deste tempo presente não pode nem sequer comparar com a glória eterna que Deus preparou para nós. Então, povo abençoado, esse foi o nosso pão diário. Então, se o Senhor permitir, nós nos veremos novamente, mas se você quer receber o Senhor, você viu que talvez você não tenha cultivado isso na sua salvação cristã, então repita esta oração e diga, poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu te peço para me focar no eterno reino de Deus, e eu abro meu coração, meu Senhor Jesus, e eu te recebo nesta tarde como meu Senhor e abençoado Salvador, e eu te peço, meu Senhor Jesus, para me encher com o Espírito Santo e me separar totalmente do pecado e me ancorar nas promessas de Deus, a promessa da glorificação. Eu aprendi nesta tarde que não há nada comparável com a glória eterna que tu prometeste para nós, meu Senhor Jesus. Então, meu Senhor, ensina-me a viver a minha vida nesta terra em contexto, dentro do contexto e da perspectiva desta glória prometida eternamente. E, Senhor, eu te peço para me convencer de pecado, me separar da corrupção e me faça estar ciente do preço da salvação. Traz responsabilidade na minha vida para que eu possa renunciar à apostasia, renunciar ao pecado, renunciar à impiedade e à depravação e poder cultivar o temor de Deus na minha vida e a santidade em minha vida e os requisitos, da justiça no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo hoje. Lembre-se que quando você nasce de novo, você pode encontrar um pastor. Nossa estação de rádio tem os números. Entre em contato com o pastor, seja batizado, e o Senhor diz que nós temos que cumprir toda a justiça. E lembre-se que este programa na hora do almoço é para te alcançar onde você estiver, pela rádio Jesus is Lord 105.3, 105.9 e também na internet. Que o Senhor os abençoe nesta tarde, enquanto vocês continuam com os trabalhos da sua vida. Que Jesus os abençoe. Lembre-se que eu vi a vinda do Messias, então vamos reexaminar a nossa salvação para você ter certeza que você está bem arraigado na palavra e nas promessas de Deus, para que os caminhos dessa vida não te desvie e te roube a gloriosa eternidade na Nova Jerusalém. Que o Senhor os abençoe. Obrigado.